O que será que o professor Vinícius Eutrópio achou do empate entre Pouso Alegre e Confiança por 1-1 acontecido na noite da última quarta-feira? É isso que saberemos agora no react da entrevista coletiva concedida logo após o jogo. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. Vamos de react hoje em homenagem aos nossos co-irmãos. Estou aqui com a camisa retrô do Confiança. Você que pescou o motivo, deixa aí no comentário. Então, vamos lá. A entrevista tem uns 5 minutos com os meus comentários. Deve se alongar, então não vamos atrasar muito. Então, já vá deixando seu like, que eu já vou botando a entrevista no ar. E aqui a gente vai se acertando. Beleza? Então, bora lá ouvir Vinícius Eutrópio. Milena Oliveira, do programa Maria Chuteira. Vinícius Eutrópio. No primeiro tempo, o Confiança teve um lance com o Negueba que pareceu ser pênalti. No segundo tempo, o Dragão saiu atrás do placar, mas conseguiu empatar. Um ponto importante fora de casa. Qual a avaliação você faz desse empate? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a confiança que a nossa torcida tem na nossa equipe, demonstrou vindo a Trovão, vindo a Jovem, pegando uma estrada e vindo nos incentivar. E com relação, sim, à pergunta, sim, foi pênalti no Negueba. A gente reviu o lance várias vezes, foi pênalti. E o árbitro deu vantagem, coisa que não existe numa penalidade máxima. Fizemos um primeiro tempo muito bom, muito coeso, criando chances, não tendo problema em domínio das ações. E no segundo tempo, numa jogada isolada, eles tiveram ali a felicidade do gol. Desequilibramos um pouquinho o tempo de fazer substituições, mas depois nós reencontramos o domínio do jogo e saímos com o placar que no mínimo era justo, o empate. Mas com muitas chances de ter saído com a vitória, porque nós criamos oportunidades para isso. Bem, na primeira resposta, ele acho que fez uma análise boa do jogo, falou da arbitragem, não chorou muito, é importante também, porque senão fica um jogo atrás do outro falando de arbitragem, acaba cansando, ainda que tenha sido realmente, eu também achei que foi pênalti em Negueba, e não existe essa história de vantagem em penalidade, porque aí você, meio que, se Negueba caísse, então ele daria, pô, isso não faz sentido, você premia o antijogo, você premia o jogador que não busca o gol o tempo todo, enfim, complicado. Mas de resto foi isso, foi uma boa análise do jogo, o time foi bem no primeiro tempo, no segundo ali num descuido, tomamos o gol, sentimos o gol, depois reencontramos e fomos buscar um empate, que ele achou até o resultado mais justo, acho que a gente criou mais, a gente poderia sim, talvez, porque não existe justiça em futebol, mas se fosse o caso, talvez o resultado mais justo seria realmente uma vitória do Dragão. Boa resposta para começar e sigamos aqui com a coletiva. Eduardo Costa, Rádio Transamérica. Boa noite, Vinícius. Foram 2 tempos distintos e o Confiança volta para Aracaju com empate. Na sua avaliação, o resultado foi positivo se tratar de um adversário direto como distante ou fica um gosto amargo pelo time ter tido chance de sair com a vitória? Foi um primeiro tempo muito bom da gente, atitude dos jogadores muito boas, marcando alto. O Pouso Alegre é um time que tem 60%, 70% de posse de bola em casa, foi assim contra o Náutico, contra o São Bernardo, nós impusemos a marcação mais alta e tivemos o domínio no primeiro tempo. Segundo tempo, sofrendo o gol, eu fiz a modificação e até o time encaixar durante 5, 10 minutos, houve um desequilíbrio, mas depois nós reativamos, conseguimos manter ali o domínio de novo, buscamos, até conseguir o empate, e saiu um gostinho assim, feliz pelo empenho e atitude dos jogadores, mas um pouco assim, não digo chateado, mas porque a gente tinha sim condições e criamos para sair com a vitória. Bem, nesse caso, ele repetiu basicamente o que já tinha falado na questão anterior, explicando os momentos do jogo, o gol dos caras e tal, falou lá do empenho dos jogadores. Parece que ele gostou. Se for para tirar alguma coisa das entrelinhas, parece que ele gostou. Como eu comentei no Twitter ontem, e devo ter comentado na live também, é uma
pelo menos a gente ganhou um novo esboço tático. Eu não sei se ele vai voltar ao esboço tático anterior ou se, por conta das características do Pouso Alegre e das nossas necessidades, ele fez esse teste. Mas eu acho que é interessante que esse esquema que foi posto em campo ontem seja repetido para que ele comece a ganhar um pouco mais de coesão entre os próprios jogadores. Não pode ser uma coisa aleatória, porque o outro esquema eu creio que os jogadores já incorporaram bem. Esse precisa ser mais testado. Vai ser contra o Náutico? Não sei. Vai ser contra o América fora de casa? Também não sei. Mas aí eu creio que o Trop tem a melhor estratégia para resolver isso. Sigamos. Antônio Costa, Rádio APLP. Vinícius, o Confiança fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu marcar o gol. No segundo tempo, um erro individual, recebeu o gol e sentiu o gol, mas teve força para marcar o gol de empate e poderia ter virado o jogo. Sem dúvida, um jogo bem coeso nosso, principalmente no primeiro tempo, jogando fora de casa, já dominamos as ações, marcamos lá na frente, né? E no segundo tempo, quando eles fizeram o gol, nós tivemos um desequilíbrio, que eu mudei, né? Tirei um segundo volante, já pus 2 meias, foi de 5, 10 minutos para a gente reajustar o time, depois nós tivemos essa reação, buscamos o empate, poderíamos ter saído com a vitória, mas a alegria da atitude dos jogadores e pelo bom jogo que nós fizemos, né? E sabedor que a gente poderia sair com um resultado melhor do que era a nossa vitória. Lucas Matheus. Bem, respondeu mais uma vez a mesma coisa, dos 10 minutos de ajuste e tal. Infelizmente, esse formato de coletiva tem desses problemas. Ele é inclusivo, todo mundo pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, principalmente nos jogos fora de casa, mas ele dá esse problema. Todo mundo pergunta a mesma coisa, ele acaba dando sempre a mesma resposta. Vamos ver se agora com a galera das redes, se as perguntas são um pouco mais diferentonas e a gente consegue extrair algo mais. Ele tá feliz, o homem tá feliz. O problema importante é isso. E eu ainda nem deu tempo de arrumar polêmica. Vou ter que arrumar nessa reta final de entrevista uma polêmica com o Eutrop. Sigamos. Proletário News. Vinícius, o Confiança fez um primeiro tempo bastante combativo e não deixou o Pouso Alegre na zona de conforto. Por que o Dragão demorou tanto para despertar no segundo tempo? No segundo tempo nós tomamos um gol, né? Um gol fora dos nossos planos, obviamente, e depois eu fiz a mudança. Com a mudança, nós tiramos um volante, colocamos mais um meia, e aí demorou 5, 10 minutos, que é normal, para reajustar. A partir do momento que nós reajustamos, né, reajustamos o domínio, começamos a criar situações, e poderíamos, além do empate, poderíamos sim ter saído com a vitória. É isso, mais do mesmo. Vamos seguir para a próxima. Não tem muito o que comentar aqui, não. Fernando Augusto, Dragão Gaiato. Com o jogo de hoje, o Confiança chega a 4 jogos sofrendo gols de Série C. O que fazer para corrigir essa situação? São gols completamente diferentes, situações completamente diferentes, né, uma da outra. Então, na verdade, é continuar trabalhando para isso, para que a gente melhore, semana a semana a gente passa os detalhes dos gols sofridos, gols feitos ou jogadas, a gente está sempre acertando, né, todos esses detalhes para que a gente possa, numa competição tão equilibrada, não sofrer gols, para que a gente possa também estar sempre lutando pelo placar em vantagem contra o adversário. Boa pergunta de DG. E traz espaço para nossa polêmica. Acho que ele fugiu da pergunta. Foram gols completamente diferentes. Então, beleza. Só se fosse o mesmo gol igual que a gente poderia apontar esse problema de estar tomando gol toda a partida. Acho que um problema que aconteceu nesse gol, em que pese a falha de Adrian, é um problema que acontece já desde o jogo do São Bernardo. Um buraco no meio, jogadores entram como querem ali pelo meio. Aconteceu isso em boa parte, até no gol do Remo. Então, não fuja da pergunta, Eutrópio. Eu vou polemizar, porque a polêmica traz sorte. Então, não fuja da pergunta. Explique como você faz para ajustar essa defesa. Se é mudando o esquema, se é trocando o zagueiro, se foi a ausência de Fábio, o que aconteceu. O fato é que não dá pra gente tomar um gol todo jogo, pelo menos um, né? Contra o Amazonas a gente tomou 3. Então, não dá para acontecer isso mais. Não fuja da pergunta, responda.
da forma que a torcida entenda. Sigamos aqui, fim da polêmica da sorte. Júlio Marcelo, Dragão de Aracaju. Com as mudanças na partida de hoje na equipe, inclusive as mexidas no segundo tempo, o Confiança ficou com chances reais de vencer a partida e sendo superior. O que está faltando para que o Confiança consiga de fato vencer? Eu também gostei muito das mudanças, os jogadores que entraram desde o início, jogadores com velocidade, com agressividade, com atitude, foi muito boa, e as mudanças também, né? Eu acredito que o que está faltando para a gente vencer é o detalhe de colocar a bola dentro do gol, porque a gente tem criado, hoje nós criamos, né? Algumas vezes, digo aí 5, 6 vezes talvez, e não conseguimos converter isso em gol. Então é o detalhe de transformar isso em gols. E é isso, fim da coletiva. Ótima pergunta de Júlio Marcel aqui pelo canal Dragão de Aracaju. Júlio, que é um grande parceiro. Como ele... A gata passando aqui. Sai, gato. Como ele não tem um canal dele, ele faz conteúdo junto comigo, junto com o DG. Nada mais justo que ele também é um representante aqui do Dragão de Aracaju. Mas indo para a pergunta, foi uma boa pergunta. Eutrópio gostou. Eu acho que esse esquema vai se repetir por outros jogos, inclusive talvez já contra o Náutico. E aí, uma coisa que ele falou lá na entrevista que eu fiz com o DG lá no Bancada, se você não assistiu, recomendo ir lá no canal Dragão Gaiato, assistir essa entrevista, ou no Spotify do Bancada Azulina, ou Vila. Ele falou que às vezes não tinha peça suficiente para armar algumas formas de jogar. Agora, ele tendo Cezinha, entendendo mais a forma de Eutrópio jogar, conseguindo marcar mais. Vocês lembrem que Cezinha, no início da sua jornada no Confiança, ele era todo troncho para fazer uma marcação. Com o Betinho apto para jogar, com o Riquelmo apto para jogar e jogando muito, com o Rafael apto para jogar indo bem nas vezes que entra. Então, o Eutrópio, que já tinha na defesa algo mais ou menos pacífico, no ataque, que sempre foi um problema, ele conseguiu peças no meio, no caso do Betinho, e algumas outras no ataque. Então isso acaba dando para o Confiança uma amplitude maior. Então, se precisa de um atacante que volte mais para marcar, bota o Williams. Precisa de alguém de mais velocidade, de mais verticalidade, tem como usar Cezinha ou o próprio Riquelmo. Um desses jogadores pode entrar ao longo de um jogo e mudar a estrutura da partida. Com esses jogadores ficando apto, o DM não estando cheio, a gente começa a ter variações táticas que a gente sempre cobrava, mas realmente o elenco talvez não fornecia isso. Agora está fornecendo. Há boatos que chegaram novos atletas já para essa Série C agora, nessa semana. Então, quem sabe aí o Confiança começa a chegar no ponto que a gente tanto deseja de futebol. Eu tinha outra coisa para comentar. Sobre a questão dos gols, do detalhe, que ele fala, o time criou, mas não guardou. E aí a gente vê as chances, teve aquela chance com o Adalberto, teve 2 chances com o Charles, então teve o próprio lance do gol, teve a bola na trave de Dione. Então o time tá chegando, o time tá construindo, e aí não dá também para crucificar o técnico completamente em algumas situações, porque ele consegue armar um esquema para o time chegar na frente do gol. Se o jogador não conseguir guardar essa bola, aí não tem muito técnico que dê jeito. Foi uma ótima resposta inicial. Essa reta final da coletiva foi mais esclarecedora que o início, quando ele só repetiu lá o esquema de jogo. Você, meu amigo, minha amiga, torcedor e torcedora do Confiança, o que acharam da entrevista? Deixa aí nos comentários para a gente seguir o papo desse vídeo também na caixa de comentários. É isso, agradecer a turma que tem nos ajudado. Eu tenho agora botado o nome aqui no rodapé. Se puder, ajuda a gente também para a gente poder melhorar a qualidade do nosso canal. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.